de outubro desse dito ano, a Constituição da República Federativa do Brasil celebra os seus 30 anos. Além de representar um marco entre a ditadura e a democracia, também representou a conquista de vários direitos. No que diz respeito aos direitos das mulheres, a promulgação da Constituição de 88 trouxe direitos como aposentadoria, férias, licença maternidade, dentre outros. Mesmo que certos direitos estejam positivados no texto da Constituição, nós sabemos muito bem que nem sempre essas normas estão tendo a eficácia garantida. Partindo do artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, do seu inciso 1º, em que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, o nosso objetivo é fazer uma análise da eficácia do artigo 5º, inciso 1º, na realidade social. A Constituição é uma lei maior, então ela prevê isso, que todos somos iguais. Mas é de conhecimento de todos que essa igualdade formal, ela não existe, né, na prática, no nosso dia a dia, essa igualdade material. E aí falar um pouco sobre essa desigualdade sexual de gênero vai fazer com que a gente retome aí a 7.000 anos de história, como diria Safiotti, que vai estar dentro do sistema patriarcal. E a questão do patriarcado nada mais é do que um sistema de controle sobre o corpo e a conduta da mulher. Esse sistema que, como eu disse, iniciou há milênios atrás, ele, juridicamente inclusive, ele vem sendo reforçado ao longo do tempo por conta de que o homem teria, então, o controle sobre de vida e de morte sobre a mulher, com quem ela casaria, né? Ela não poderia herdar, ela não poderia escolher com quem ela iria casar, né? Então, a mulher ela sempre passava por alguém que, entre aspas, seria o seu protetor, do pai para o marido, marido para o filho. A mulher nunca teria uma autonomia, uma independência de agir por si mesma, que a gente vai chamar isso de capacidade jurídica. Ela seria então uma pessoa considerada absolutamente incapaz ao longo da história. E aí a gente vai vendo em alguns livros, vou pontuar, por exemplo, aqui Aristóteles em A Política, ele vai dizer que o homem nas suas relações entre si, no ambiente público chamado ágora, ele era igual. Já no ambiente privado, ele era o monarca, ele era o rei, ele era quem mandava. E todos deveriam obediência a ele, a mulher, os filhos, né? Outra coisa interessante que o sistema gênero vai falar é que a mulher sempre foi relegada ao ambiente privado. O ambiente público ela não poderia estar. E a gente encontra isso no livro de Aristóteles, A Política. Ele vai dizer que a mulher deveria ficar no epurema, no espaço reservado a ela, e não teria acesso a nenhum outro espaço, mesmo dentro da sua casa. Então, veja que a mulher, ela, ao longo da história, ela é sempre condicionada a ficar no âmbito privado. O espaço público é um espaço masculino, um espaço do homem e não da mulher. Aí, por sua vez, também, essa mesma mulher, ela teria que ter o cuidado com os filhos, com a casa, ela não poderia estudar, ela não poderia ter uma profissão, o mercado de trabalho para essa mulher era completamente fechado. Então veja que situação de dependência dessa mulher. E o homem sempre colocando essa mulher nessa situação, uma situação de inferioridade. Inclusive o próprio Aristóteles, ele vai falar, né, que a mulher é frágil, fraca, a Bíblia também vai confirmar isso. Então, existe toda essa cultura de fragilidade, de fraqueza, que o homem é o protetor da mulher e que a mulher também, lá já levando um pouquinho mais à frente para Rousseau, você vai ver que Rousseau, no livro do Emílio da Educação, ele vai falar que a mulher, que a Sofia, a educação de Sofia e de Emílio, e que a mulher ela não tem capacidade de estudar, ela abstrai demais, ela não consegue ter foco, ela não consegue estudar coisas mais concretas, ela não tem essa capacidade, ela é muito estressada, muito nervosa e até histérica. E por isso ela não pode ter uma profissão. A gente vai ver lá que Mary Wollstonecraft vai, com o livro dela, rebater tudo isso que Rousseau falou. E a gente percebe ainda hoje essa situação acontecendo, como foi o caso de Malala, né? Que ela sofreu aquela violência e está fora do seu país porque queria estudar. Isso mais de 200 anos atrás.
seguindo aí esse percurso histórico, cultural da questão do patriarcado, a gente ainda vai ter a grande declaração, a lei fomentadora dos direitos humanos, que é a declaração do homem e do cidadão, onde ele declara que é o homem que tem direitos, né? Ele que é o cidadão. Então você vem com Olympe de Gouges, e ela vai em 1791, se não me engano, fazer a declaração dos direitos da mulher e da cidadã. O que ela pleiteia ali? Ela pleiteia que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens têm, direitos de família, direitos à herança, à sucessão, direitos do trabalho, direito de ser funcionário público. E por causa disso, Olympe de Gouges, 2 anos depois, é decapitada. Então você veja que o sistema patriarcal ele é muito forte, enraizado, inclusive na nossa legislação. A lei das 12 tábuas mesmo previa que o homem poderia matar a mulher, independente de justificativa, de razão. Ele simplesmente tinha o poder de vida e de morte sobre a mulher e os filhos. E essa cultura que vai sempre relegando a mulher, ela sofre violência doméstica, mas é tudo por debaixo do pano, debaixo do tapete, dentro do ambiente doméstico, que era um lugar de proteção, acaba sendo um lugar de infligir violências de toda a ordem, física, sexual, psicológica. E então a gente vai gradativamente questionando isso. E na década de 60, então, vem aquela revolução, aqueles movimentos sociais, a mulher queima um sutiã em praça pública, que é a libertação, né? E ao longo desse período, então, a gente vai, no âmbito jurídico internacional, tendo uma série de diálogos e encontros para discutir a questão da mulher. E aí essa mulher vai ganhando autonomia, vai ascendendo ao mercado de trabalho, vai estudando, vai se inserindo e ao mesmo tempo a legislação vai tentando buscar isso e se adequar. E aí que vem essa questão que a gente falou da desigualdade sexual, da desigualdade de gênero, onde então se cria esse entendimento de que a mulher, os espaços são divididos, as tarefas são divididas. Então, essa divisão sexual do trabalho, essa divisão sexual dos espaços, ela está alicerçada na questão cultural que é o patriarcado, e então começa a se combater esse patriarcado. E aí são criados vários convenções internacionais. Dentre elas eu gosto muito de citar a Convenção de Belém do Pará, que é a convenção para erradicar, prevenir, né, e punir a violência contra a mulher, e o Brasil, do qual o Brasil é signatário. E aí em 1994, então o Brasil ele se torna signatário, e essa convenção então ela é recepcionada nos moldes do inciso 72 do artigo 5º da Constituição Federal. E ela se torna também uma norma, assim por dizer, né, equiparada a uma norma constitucional. Mas, entretanto, o Brasil vai fazendo tímidas alterações legislativas, pequenas alterações. Então, com o decorrer do tempo, a gente vai vendo que o Brasil continua, né, discriminando a mulher, principalmente o sistema judiciário, onde as tentativas de homicídio, homicídios contra as mulheres de caráter patriarcal, de cunho, de discriminatório, de gênero, eles ficam esquecidos lá e não são apreciados. Maria da Penha, que a gente é mais conhecida, ela então ingressa com uma representação contra o governo brasileiro na Comissão Internacional de Direitos Humanos da OEA. E aí, então, o Brasil e outras mulheres vítimas, o Brasil, então, vai ser investigado, e aí se percebe que o judiciário brasileiro é leniente, é moroso com essas questões dos homicídios e de violência física contra as mulheres. Ele é, então, condenado em 2001, e fruto dessa condenação vem uma recomendação para ele criar e elaborar uma legislação específica. Essa legislação específica de proteção à mulher, que inclusive dentro do seu texto fala que tem a finalidade de prevenir a desigualdade de gênero, ela que é conhecida como a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, então ela é criada com essa finalidade de prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma lei que traz um grande avanço, e
tenta-se proteger essa mulher, medidas protetivas de urgência, afastamento do lar, impedimento de aproximação do agressor. Todavia, aí eu vou reportar o meu trabalho, a gente fez uma pesquisa sobre a ineficácia social da Lei Maria da Penha no município de Vitória da Conquista, que é um município de porte quase de capital. E pasmem os senhores que nós descobrimos que do período de 2006, quando a lei entrou em vigor, até 2012, de 1.165 processos, nenhum foi instruído e nenhum foi sentenciado e julgado. E com o efeito da prescrição da pretensão punitiva, o Estado perde o direito de punir, ou seja, de forma indireta, você teria aí o perdão judicial do agressor. Entende? E mais, uma forma de promover o esquecimento daquilo ali. E aí a gente teve no início, no primeiro ano já da vara especializada, que foi 2015, nós tivemos no primeiro ano 265 sentenças prescricionais. Ou seja, em 265 processos de violência contra a mulher, o agressor ele foi perdoado. O agressor saiu impune. Numa cidade de Vitória da Conquista. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Em 10 anos de Lei Maria da Penha, nós, em Vitória da Conquista, podemos dizer que ela foi ineficaz e que continua o Poder Judiciário praticando a violência institucional contra a mulher. Ela sofre duas violências. A violência em seu ambiente familiar e doméstico e a violência da própria instituição, que estaria ali para lhe proteger e assegurar a ela, né, a prestação jurisdicional eficaz, como diz a própria Convenção de Belém do Pará, mas isso não acontece na prática. De que ao falar farei justiça. Nós mulheres não somos tratadas de maneira igual aos homens na sociedade, porque é uma coisa que é estrutural do sistema capitalista, então a gente nunca vai conseguir superar isso enquanto a gente não superar uma sociedade que distingue as pessoas, né, em classe, de raça, etc. A gente precisa trabalhar também essa questão do patriarcado, porque não está ligado somente ao sistema, e sim a uma ideologia que vem antes disso. Não é atípico a gente ver uma mulher chegar em fazer uma denúncia policial e simplesmente na hora da denúncia ela receber uma risada dos policiais e basicamente ser humilhada por causa disso. Porque criou-se uma ideia de que mulher ela deveria ser submissa a um homem em todos os sentidos. A única coisa que mulher sabe pilotar bem é o fogão. Porque mulher no volante, perigo constante. Tá vendo, menina? Aquela menina ali com um shortinho daquele tamanho. Tenho certeza que é fácil. Se ela saiu com essa saia na rua, é porque ela queria ser sediada, né, velho? Ah, claro, né, mano? Você tá vendo aquela menina ali? Ei, lá em casa, viu? Ave Maria, uma dessa não perdeu fácil. Sim, eu já fui assediada e chega a ser cômica algumas situações em que não basta assediar. Tem que vir seguido uma ofensa quando você ignora esse assediador. Não importa quanto tempo passe, meu sexo sempre é um impasse. É razão pra me acusar que é por isso que eu sou histérica. Eu não sou histérica, eu só tô histérica. Que é por isso que eu sou neurótica. Eu não sou neurótica, eu só tô neurótica. Que é modinha eu ser selvática. Meu bem, eu sempre fui selvática.